O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, Retorno à Vida Corporal. Prelúdio do Retorno, parte 2, entre a pergunta 337 até a pergunta 343, parte final. Pergunta 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? A resposta que nos deram é a seguinte: pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não estiver apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Pode ser constrangido a unir-se ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e posição no mundo, poderá tornar-se para ele, aquele espírito, um meio de expiação. Então, muitas vezes nós temos espíritos, que estão no mundo dos espíritos, no mundo errante, para reencarnar, mas não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de situações, não tem conhecimento claro do que deve fazer, do que não deve. É um espírito, às vezes, arredio, atrasado. Então, às vezes ele pede para reencarnar como um rico, numa família rica, e Deus coloca-o numa família pobre, muitas vezes para passar por muitas provas, ou vice-versa, até coloca ali numa família rica, porque ambas são provas, tanto ser pobre como ser rico, e às vezes rico a dificuldade é até maior, Então, é muitas vezes colocado daquela forma, o espírito naquele determinado corpo, naquela determinada situação, naquela determinada família, por uma questão do espírito ainda não saber distinguir determinadas coisas, Pergunta 338. Se vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo, que deveria nascer? O que seria decidido? Então, a suposição de que vários espíritos se apresentam para um determinado corpo e aquela família. Como é que fica? Vários podem pedi-lo, obviamente. Porém, é Deus que julga cada caso, determinando àquele que for mais capacitado a cumprir a missão, a tarefa, a qual a criança é destinada. Mas, como já disse, o espírito é sempre designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Pergunta 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante àquela que se verifica por meio da desencarnação. Então, quando desencarnamos, temos aquelas perturbações do desencarne. O reencarne também tem perturbações. Como se dá isso? A resposta é muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra na escravidão do corpo físico. Pergunta 340. O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene. Cumpre esse ato como um acontecimento grave, importante. É como um viajante que embarca para uma travessia marítima, perigosa, e não sabe se vai encontrar a morte nas ondas que terá que enfrentar. O viajante que embarca sabe aos quais perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Conhece o gênero das provas, às quais se submete, mas ignora se sucumbirá. O mesmo ocorre com a morte do corpo, que é o renascimento para o espírito.
a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e clausura. Então, para ele, estar lá no mundo dos espíritos, isso seria uma clausura, né, ao mundo material, porque ele não vai poder ir para onde ele quer, né, ele estará clausurado aqui no mundo físico. E é um exílio porque o mundo real é o mundo dos espíritos. Continuando, deixa o mundo dos espíritos para ir para um mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá um dia, mas como tem consciência do fato apenas no último momento, quando chegar o tempo desejado, né? Então, esse momento supremo, a perturbação, o envolve como no homem que entra em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito, né? Para o espírito errante que está para reencarnar. Pergunta 341. Há incerteza quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas, às quais se submeterá na vida. É causa de sofrimento para os espíritos ou para o espírito antes de sua encarnação. Um grande sofrimento, né? Porque as provas de sua existência poderão fazê-lo adiantar-se ou estacionar, conforme as tiver bem ou mal suportado, né? Seguido pelo bom caminho ou pelo mau caminho, seguir, né? Ou o Cristo, o amor, a caridade, ou seguir pelo mal, né? As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Leon Denis. Pergunta 342. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado pelos espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo espírita, bem como receberão em seu retorno. Isso depende da esfera que o espírito habita, então depende de cada espírito, né? Cada grau que o espírito alcançou, quando está lá no mundo desencarnado. Se está nas esferas que reina a afeição, os espíritos que o amam, né, acompanham até o último momento, encorajam e muitas vezes mesmo acompanham durante a vida, que é o nosso anjo guardião, muitas vezes, né? Pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são por vezes aqueles que encontramos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muitas vezes sim. Eles vêm visitá-los como se visita um encarcerado, um encarnado, né? Então, são espíritos conhecidos. Às vezes nós não enxergamos, não vemos ou não lembramos claramente quem são esses espíritos, né? E se apresentam às vezes na forma que eles já eram, é que nós não lembramos, né? Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo entre a pergunta 336 até a pergunta 343, a parte final, prelúdio do retorno.